O Adobe Illustrator oferece uma função muito simples e prática de alinhamento. Ela se encontra no menu Window, Align ou Shift F7. A paleta Align é dividida em Align Objects e Distribute Objects. No caso de Align Objects, temos 6 ícones, sendo que 3 são para alinhamentos horizontais e 3 para alinhamentos verticais. Por exemplo, eu tenho uma série de objetos, no caso são 5 marcas de automóveis, que estão numa posição vertical. Quando eu seleciono, eu posso imaginar uma linha no centro desses objetos. Por exemplo, eu coloquei uma guia aqui como referência. Seria a representação deste ícone. Usando o mesmo exemplo para os demais ícones, eu vou utilizar a guia para demonstrar que, se eu desejo alinhar um objeto à esquerda, eu vou clicar este ícone. Para a direita, a mesma coisa. Para a base de um objeto, observem só este ícone. Para o topo, observe este ícone. Então vamos experimentar um por um. À esquerda, ao centro, à direita, pelo topo, pelo centro de maneira vertical, pela base. Agora que você já conhece as funções de Align Objects, vamos conhecer para que serve Distribute Objects. Você pode ver que, apesar de centralizados um em relação aos outros, eles não têm uma distância confortável entre eles. Tendo os objetos selecionados novamente, você pode ir até Distribute Objects e determinar com que haja uma equidistância a partir do centro, por exemplo, de cada objeto. Um centro em relação ao outro centro e em relação ao próximo. Nesse caso, eu vou selecionar Vertical Distribute Center. A distância de um centro de objeto em relação ao outro está igual, como podemos observar através das guias. Apesar dessa equidistância, ainda há um encavalamento dos objetos. Neste caso, você pode perfeitamente especificar a distância que você deseja entre eles. Para isso, vá no Palette Menu, selecione Show Options e Distribute Spacing vai surgir dando as opções Vertical Distribute Spacing e Horizontal Distribute Spacing. Você pode deixar na maneira alto e determinar um espaçamento que será proporcional ao tamanho dos objetos. Você pode notar que agora eles não se encavalam, isso porque o programa usou como referência o próprio tamanho dos objetos. Você pode utilizar o modo personalizado. Neste caso, eu vou determinar que eu quero 10 mm em relação de um objeto em relação ao outro. 10 mm. E o programa me avisa que eu preciso escolher um objeto chave para determinar essa distância de 10 mm. 10 mm. Isto é, se eu tenho este espaço, 10 mm,
e desejo 10 milímetros de distância de um objeto ao outro, eu estou preso aos objetos limite, isto é, o primeiro objeto, que é a marca Ford, e o último objeto, que é a marca Nissan. Se eu determinar 10 milímetros, ele não terá para onde ir. Sendo assim, eu preciso escolher um objeto-chave. Apenas com um clique, eu vou determinar como referência a marca da Ford. Dessa maneira, ele distribuiu com espaço de 10 milímetros de uma marca para outra, tendo como base a marca Ford. Se eu quiser que ele tenha 5 milímetros, por exemplo, e me basear pela marca Nissan, ele vai distribuir para cima nesse caso. Neste exemplo, eu vou utilizar os alinhamentos de distribuição verticais. Por exemplo, selecionar os objetos, solicitar um alinhamento vertical ao centro desses mesmos objetos. Não gostei da distribuição, vou solicitar a distribuição horizontal. Vou agrupar os objetos e eu quero que eles fiquem alinhados ao centro deste retângulo. Observe que o retângulo andou e isso não deveria acontecer. Da mesma maneira do exemplo anterior, eu vou solicitar com que o retângulo seja a referência. Vou selecioná-lo e clicar novamente sobre ele. Sendo assim, o que andou foram as marcas. Agora eu vou tentar distribuí-las melhor. Vou determinar como limite a marca Jaguar e a marca Ford. Vou agrupar novamente as marcas e, mais uma vez, vou usar o retângulo como referência para centralizar as marcas horizontalmente. Para alinhar um objeto em relação à própria página, selecione-o e no Palette Menu selecione Align to Artboard. Da mesma maneira como você faz para alinhar um objeto em relação ao outro, vai funcionar dentro da página. Por exemplo, horizontal à esquerda, à direita, ao centro, ao topo, à base.